Boa noite a todos. É uma grande alegria fazer parte desse trabalho de estudo. Não vamos chamar de palestra, porque está longe de ser uma palestra, mas é um convite para que a gente possa unir os nossos interesses de estudo da doutrina espírita, e a mim me coube trazer algumas referências sobre essa parte do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente o capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse capítulo faz parte das bem-aventuranças trazidas por Jesus e gentilmente colocada na época para as pessoas que o seguiam e para os seus discípulos. Então, dá para considerar que Jesus deu como num vestibular, o professor que dá aquela dica, aquele macete para você ir bem numa prova. Jesus foi muito camarada com o pessoal da época e deu para eles algumas dicas. Dicas que foram extremamente valiosas para os que compreenderam, para os que ouviram e entenderam. E ele, naquela oportunidade, no Sermão da Montanha, ou do Monte, conforme você preferir, ele trata das bem-aventuranças. Bem-aventuranças seria mais ou menos uma plataforma de trabalho onde ele estaria apresentando as características, as qualidades, as virtudes que deveriam ser desenvolvidas por quem quisesse buscar entrar no reino dos céus, né? Porque na época se entendia o céu como um lugar para se entrar depois da morte, ou o inferno. Então eu era um cara bom, eu era um cara mau. E dentro do meu comportamento, eu ia para um determinado lugar. Então Jesus trouxe essa novidade, esse reino de Deus. E ele falou para as pessoas. E as pessoas tinham um pouco de dificuldade para entender, porque a condição que elas se encontravam na época era uma condição deveras bruta, né? Um pouco ignorante, com muita dificuldade, vindo de um ensinamento onde as regras eram severas, onde era normal as leis do olho por olho, dente por dente, lei de talhão, e tantas regras que Moisés e todos os antecessores dele foram criando para esse povo, que era de uma certa forma também rebelde. E Jesus traz e coloca para essa, que ele chama de turbas, essa quantidade de pessoas que estavam seguindo ele nesse monte. E ele sobe então ao monte, se coloca num lugar mais elevado, e ele começa a falar com esse povo e os seus discípulos. E na verdade é um longo discurso de Jesus, essas bem-aventuranças. E vocês podem encontrar todas as bem-aventuranças no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23, até o capítulo 7. E ele trata ali de todas as bem-aventuranças que Jesus falou para as pessoas que ali estavam. E ele falava ao povo lições de conduta e moral que orientavam e regiam a verdadeira vida cristã que ele estava propondo para os que
quisessem segui-lo. Que conduziria quem entendesse e praticasse e conseguisse vivenciar essas bem-aventuranças, eles seriam conduzidos ao reino dos céus. O que nós hoje já sabemos que é a evolução espiritual. Então ele começa falando assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E é exatamente sobre essa bem-aventurança que nós vamos tratar na noite de hoje. Vamos esmiuçar ela, tentar esmiuçar ela um pouco. Mas ele falou também: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidores, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. E vai, né? Porém, Kardec, quando trata das bem-aventuranças, ele escolhe algumas apenas. Ele dá ênfase para apenas algumas. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec altera um pouco essa sequência que Jesus colocou e que Mateus relatou. Dizem que Mateus foi anotando, foi coletando esses ensinamentos de Jesus e ele conseguiu, através das suas epístolas, suas cartas, registrar essas bem-aventuranças. E o Kardec, então, ele muda um pouco a sequência. E ele coloca no capítulo 5, que é onde começa no Evangelho segundo o Espiritismo tratar desses assuntos, bem-aventurados os aflitos. Ele muda um pouquinho a ordem. Em segundo lugar, ele coloca o Cristo Consolador. E daí, no capítulo 7, ele traz a bem-aventurança que nós vamos falar hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito. Na sequência, vocês podem encontrar no Evangelho, no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. No capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E por último, Kardec trata, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Toda a base do trabalho de Jesus, da pregação da palavra que Jesus fez, dessas dicas maravilhosas que ele deu, ele estava baseado em uma palavra principal, que a gente vai ver, vai repetir e vai ver as consequências de conseguir desenvolver essa virtude ou não, que é a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Isso a gente encontra em São Mateus, capítulo 5, versículo 3. E ele faz aquela colocação: o que se deve entender por pobres de espírito?
pobre de espírito? Será que é aquele pobre do ponto de vista da ausência material? Será que é aquele que se deprecia? Aquele que é covarde? Aquele que escondeu seus talentos? O que nós podemos entender como pobre de espírito? E a expressão pobre de espírito, a gente precisa lembrar que na época de Jesus, ela era usada para aqueles que não possuíam bens materiais. Eram então os simples, os humildes, porque eles julgavam os fariseus e os escribas serem superiores, de terem um espírito muito mais adiantado que os deles. Hoje, nos tempos atuais, já é bem diferente. Espírito, palavra espírito, nós utilizamos às vezes com significado de inteligência, de virtude. Haja visto que quando falamos fulano é muito espirituoso, ou ciclano tem presença de espírito, são conotações, são significados contrários, contraditórios. Por isso, às vezes, não conseguimos entender bem esta bem-aventurança. O significado das palavras que tinham naquela época e o significado que nós atribuímos hoje. Jesus, porém, por pobres de espírito, não entende os tolos, mas os humildes. Olha a humildade vindo aí de novo. E diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos e egoístas. Então, para Jesus está muito claro quando ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. São os humildes, são os simples. Não importa se tem matéria, se tem riqueza, se não tem. É a simplicidade, a humildade que vai definir. Aí a gente vai para uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 785. E ele pergunta, Kardec pergunta para os espíritos de verdade: qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos, eles são bem objetivos: o orgulho e o egoísmo. Então, Jesus não só falou das virtudes que a gente deve desenvolver, das características boas, mas também falou das, vamos chamar de ervas daninhas, de imperfeições que nos atrasam, que prejudicam o avanço nosso na nossa evolução. E a evolução e o progresso, eles são inegáveis. Porém, nós evoluímos de duas formas. Nós evoluímos intelectual, e essa acontece sempre. A gente sempre adquire algo de conhecimento. E aí também nós evoluímos, o nosso progresso também é moral. E esse nem sempre ele é compatível com o nosso crescimento, o nosso progresso intelectual. Muitas vezes nos adiantamos muito em conhecimento, porém ficamos com o nosso crescimento, a nossa parte moral, meio estagnados. E depois a gente vai ver isso. Características de seres extremamente inteligentes, porém com uma moralidade muito ínfima, chegando ao ponto de não crer em Deus. Muito bem. Quando ele fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Que reino dos céus é esse? O que nós vamos entender por reino dos céus?
É aquele céu que nós olhamos para cima? É o céu do nosso planeta que nós habitamos? Esse céu é uma cidade, é um lugar? Nós podemos localizá-lo? Ele é material? Esse céu, o reino dos céus é um material? É cheio de riquezas? Como é que é isso? Então, dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração, a humildade de espírito, e que o ignorante que possua essas qualidades será preferido que o sábio que crê em si mesmo do que em Deus. Então, muitas vezes nós somos tão inteligentes, tão sábios. Não diria sábio, né? Porque sábio é uma pessoa que tem sabedoria. Vamos dizer que tem muito conhecimento, tem títulos, ao ponto dele questionar as questões espirituais, as coisas divinas. Esse reino dos céus, o que é? É uma condição, é uma elevação espiritual que nós, desenvolvendo as virtudes, nos melhorando, sendo humildes, vencendo nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, nós vamos nos elevar a esse patamar vibracional. Vamos estar com espíritos proporcionais à nossa vibração. Esse é o reino dos céus que Jesus prometeu. É estar próximo, mais próximo do celestial, do divino. E aí, na sequência, ele traz um assunto que fala sobre o orgulho, a arrogância, que é aquele que se eleva será rebaixado. É um outro subtópico que é tratado nesse capítulo. E aí, quando naquela hora que chegaram a Jesus, os seus discípulos dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Perguntaram para ele, então, quem seria o maior lá no reino dos céus? Já que ele falava tanto desse reino dos céus. E Jesus, como sempre, falando na linguagem que fosse acessível a eles, ele chamou um menino e pôs no meio deles esse menino. E disse: na verdade eu vos digo, se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todos aqueles que se humilharem e se fizerem pequenos, como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome, um menino como este, a mim é que está recebendo. Está em Mateus, capítulo 18. Então ele deixa bem claro, ele utiliza um símbolo, e Jesus utilizava os símbolos, utilizava as parábolas para poder passar os seus ensinamentos, que era uma forma mais fácil dos seus seguidores, dos seus discípulos entenderem a sua mensagem. Então, por que é necessário tornar-se uma criança para entrar no reino dos céus? Porque uma criança, ela simboliza a pureza de coração, a simplicidade. Uma criança não tem pretensão de superioridade. E elas, com essas características, elas representam um modelo do que nós, veja como um adulto age diante de uma situação.
Nós somos cheios de preconceitos, cheios de dúvidas, ficamos desconfiados, queremos, nos sentimos inferiorizados em algumas situações, queremos ser superiores a outros que convivem conosco em outras situações. A gente é bastante complexo, né? Uma criança é simples. Você coloca um monte de criança assim para brincar, elas não vão, porque uma é negra, a outra é branca, a outra é amarela, a outra é... Eles vão brincar. O máximo que pode eles brigar um pouquinho por causa dos brinquedos, né? Mas as crianças são puras. Elas não têm preconceito, elas não têm vícios, elas são verdadeiras, né? Às vezes a gente tem que cuidar, porque tem pais que pedem para o filho mentir, daí chega lá o filho fala a verdade. Quantos anos tem, filho? Ah, tenho 9. Não, fala que tu tem 14. E a criança entrega mesmo, porque ela é pura, ela é ingênua, né? Ela não tem a malandragem ainda. Não teve tempo ainda para aprender, né? Ou para relembrar o que trouxe das outras vidas. Então, se nós nos assemelharmos às características de uma criança, tá aí a dica. A gente pode entrar nesse reino dos céus. Um outro tópico que ele traz é o orgulho e a humildade. E aí, a gente precisa lembrar que o ser humano, ele sempre buscou sentir-se orgulhoso e poderoso em relação à sua capacidade e às suas conquistas. Quem que não se sente bem, se sente poderoso quando faz uma conquista, né? Quando determina alguns objetivos e vai em frente e atinge. E a vida em sociedade, ela nos estimula à competição, né? Porque a gente olha o que o outro tem, a gente vê a televisão, a gente aprende que nós precisamos estudar para arrumar um emprego bom. Os nossos pais já falam desde pequenininho, você tem que estudar, você tem que ser doutor, você tem que ser... Não pode, senão você vai ser que nem teu pai, que nem tua mãe. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Então somos estimulados constantemente a corrermos atrás de títulos e riquezas, medindo-nos em relação aos outros. Então a gente fica, queira ou não, por mais que você não admita, mas sempre tem uma referência que você fala assim, bah, eu preciso, poxa, aquele cara comprou um carro novo, por que eu não vou comprar também? Aquele cara conseguiu ir para os Estados Unidos, viajou esse ano 2 vezes, pô, eu preciso ir também. Eu estou fazendo alguma coisa de errado que eu não consigo, né? Quem de nós já não teve uma pontinha de inveja, né? Ou se referenciou por alguém e falou, tá aí, preciso batalhar e quero ter um pouquinho mais do que esse cara tem. E isso é propiciado pela vida social, pela coletividade, nós vivemos num país que é capitalista, né? Então, é importante o ter. Mas a gente, quando começa a ter consciência de que o ser também é muito importante. Claro, a gente não pode esquecer que a gente tem as nossas necessidades materiais, né? Mas essa sociedade, ela meio que coloca assim para nós. Se eu tenho mais sucesso, é porque eu sou melhor. Isso é muito forte na nossa sociedade. E a gente precisa lembrar da palavra de Jesus. Leva, será rebaixado. Se quiser ser maior, seja menor. E é meio complicado isso, né? Porque é meio confuso. Como é que eu vou ser maior sendo menor? Como é que eu vou conseguir me elevar me rebaixando? Então eu tenho que me humilhar. Como é que é esse negócio aí? Enquanto o orgulho e o egoísmo forem as alavancas a nos elevar sobre os nossos próximos, sobre as pessoas que nós convivemos, seremos sempre rebaixados.
A nossa verdadeira vitória só será real quando conquistarmos a elevação sobre nós mesmos. Então, quando a gente tirar o foco do que o outro conquistou, do que o outro é, porque a gente quer se sobrepor ao outro, né? Então, quando a gente virar o foco para nós mesmos, para a gente conseguir olhar para nós, nos identificarmos, nos conhecermos a nós mesmos e buscarmos o que é que nós precisamos mudar em nós, daí nós vamos começar a entrar nas bem-aventuranças. E se na consciência daquele que diz assim, hoje eu cresci em conhecimento, hoje eu sou melhor do que eu fui ontem, hoje eu sou mais paciente, hoje eu sou um pouco mais tolerante, hoje eu sou um pouco mais flexível, hoje eu me melhorei. Hoje eu posso dizer que eu sou um pouquinho melhor do que ontem. E aí a gente passa para o próximo tópico. Aquele que se eleva será rebaixado. E o Espiritismo vem lembrar os ensinamentos de Jesus, exemplificando-os, mostrando-nos que os grandes do mundo, os grandes no mundo dos espíritos, são os que foram pequenos aqui na Terra. E a gente pode falar de Chico Xavier, a gente pode falar de Joana de Ângeles, a gente pode falar de Gandhi, a gente pode falar de Irmã Dulce, e tantos outros ícones que aqui na Terra pareciam pequenos. Mas lá no mundo espiritual, quando eles adentraram, quando eles estão lá eles são os grandes. Frequentemente são pequenos lá no mundo espiritual aqueles que foram os maiores e os mais poderosos na Terra. É que os primeiros, né, Chico, Joana, levaram ao morrer aquilo que faz unicamente a verdadeira grandeza nos céus e não se perde. O que são? As virtudes. Esses espíritos, já com essas virtudes desenvolvidas, que fizeram o seu papel humilde aqui, enquanto estavam encarnados, lá se tornaram grandes, porque eles levaram com eles o que era possível, o que é possível levar. É as suas obras, cada um segundo suas obras. Enquanto que os outros, né, tiveram que deixar o que fazia sua grandeza na Terra. E é o que não se leva. As riquezas, os títulos, a glória, a fama, a nobreza, a vaidade. Todos essas imperfeições que nos atrasam no nosso processo evolutivo. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos mais uma vez e vai olhar a questão 807. O que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Então Kardec pergunta para os espíritos, tá, e esses espíritos soberbos, esses espíritos que são rudes, que exploram, que utilizam sua posição social, utilizam seu cargo, utilizam sua superioridade em termos materiais, em termos intelectuais, o que nós podemos pensar a respeito deles? E aí a resposta é: merecem anátema,
ai deles, serão ao seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito aos outros. Lembram do que pode ser isso daqui? A gente lembra o que é isso? É a lei de causas e efeitos. É nós chorando hoje porque nós não sabemos, porque nós sofremos tanto, porque tantas dificuldades nos chegam. Está aqui os Espíritos da Verdade falando. Serão ao seu turno, ou seja, no momento certo, no tempo certo, oprimidos, porque eles oprimiram, e renascerão numa existência em que terão que sofrer tudo o que tiverem feito aos outros. Né? Lei de causa e efeito. Eu pratico, eu gero o sofrimento, eu gero a dor, principalmente porque eu tenho condições de ser ao contrário, né? Ao invés de explorar, prejudicar, eu poderia e deveria ajudar. Para as pessoas realmente humildes, não há separação entre religiões, raças, cor de pele, gênero, idade, sexo, etc. Lembra da criança? Lembra do menino? Quando a gente está desprovido de todas essas imperfeições, a gente não liga para nada disso. Não importa se ele diverge de mim no pensamento, na religião, nos atos, na cor, né? Na ideologia, no gênero. Nós vamos aprender a conviver e não ser preconceituosos com todos. Não nos iludamos com a subida inesperada do orgulho, com vantagens aparentes da riqueza. A gente ainda está muito envolvido com a matéria e o que ela pode nos proporcionar. E isso é muito perigoso, pois os espíritos mesmo já nos alertam. A pior prova é a prova do dinheiro, da fortuna. Quantos casos que a gente vê aí de pessoas milionárias e infelizes? Por que a gente precisa entender isso? Porque quando a gente usa daquele olhar para o nosso vizinho rico, o olhar para o nosso vizinho que tem mais do que nós gostaríamos de ter, que a gente não olhe com um olhar de inveja, que a gente olhe com um olhar da benevolência, da felicidade por ele ter atingido, mas também com muito amor, porque a gente não sabe as provas que esperam ele. Né? Imagina hoje cair, sei lá, 100 milhões na conta de um de nós aí. A princípio a gente pode achar que seria bacana, né? Meu Deus, eu vou realizar todos os meus sonhos. E o que vem junto com isso? Quando a gente assume um cargo, né? Olha quantos políticos que estão aí, quantos magistrados sendo escrachados em público devido às suas condutas não exemplares. E aí eu não quero entrar em mérito, né? Se está certo ou está errado, mas as pessoas com altas patentes, não conseguindo andar de avião, passando vexame, sendo escrachados em praça pública, tendo que ficar recolhidos por causa das suas atitudes erradas. Então, muitas vezes nós nos iludimos com essas subidas rápidas, né? Será que é bom para mim, como espírito, eu passar por esse tipo de prova? Né? Ter bastante, ter poder. Não é só o dinheiro, não é só a fortuna.
Estou falando em todos os sentidos, para a gente pensar, né? E aí, o Kardec aborda também, ele traz como subtópico a missão do homem inteligente na Terra. Essa é bacana, né? Porque Deus não é Jesus não é preconceituoso, Deus não é preconceituoso. O cara não tem que ser ignorante para entrar no reino dos céus. Ele, pelo contrário, ele precisa ser inteligente, pois foi dada essa capacidade de inteligência por Deus para nós desenvolver. Então ninguém é contra a pessoa ser inteligente. Mas da mesma forma como a matéria em excesso, e aí vem a pegadinha, né? E ele fala assim: não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque este saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Às vezes a gente fica muito orgulhoso de tudo que a gente sabe, né? Se Deus, nos seus desígnios, nos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. E aí entra o danado do egoísmo, né? Aquela pessoa extremamente inteligente, mas ela só usa a sua inteligência para si, para os seus benefícios. E aqui a gente está ouvindo que a nossa inteligência ela foi feita para que todos usufruam, que a gente possa utilizar isso para o benefício de todos. Uma vez não lembro quem que fez uma pergunta, eu estava junto com o Júlio, e essa pessoa perguntou para o Júlio: tá, Júlio, como é que eu vou saber se do ponto de vista espiritual é bom ou não? Se eu posso fazer ou não posso fazer? Se tiver uma proposta, uma oportunidade, ele falou: é simples. Quando só você for beneficiado, não é o ideal. E aquilo me marcou, e hoje eu estou lendo isso daqui, a gente está estudando esse assunto. Então, o compartilhar das nossas... Então não basta você ter as virtudes desenvolvidas, né? Você tem que exercitar isso com os outros, com os seus pares. Então não... eu vou sim ter a capacidade individual. Eu sou responsável somente por mim, mas eu tenho como, vamos dizer assim, laboratório o meu próximo. Como é que eu vou exercer caridade, humildade, benevolência, se eu não praticar com as pessoas que eu convivo? Principalmente começando no núcleo familiar, começando dentro do nosso lar e estendendo para fora, nossos amigos, pessoas que nós convivemos. Ali está a oportunidade da gente exercitar o desenvolvimento das nossas virtudes e a superação das nossas imperfeições, né? Porque é uma missão que ele vos dá, Deus no caso, né? Pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Olha que maravilhoso, cara. A gente pode contribuir com as inteligências retardatárias que estão ao nosso lado, que estão dentro do nosso círculo de convivência. E tudo isso em benefício de nós mesmos. E aí, para finalizar o nosso estudo, eu trouxe de um livro do Chico, Crínio de Luz. Eu achei maravilhoso o que ele escreveu e eu queria compartilhar com todos. E fala sobre a humildade. Só que fala sobre a humildade de um ponto de vista diferente, né? Ele fala assim: por humilhar-se no seio da terra, a semente aprende a morrer
para renovar-se, enriquecendo o celeiro. Por rebaixar-se de nível, a fim de ajudar, o grande rio se faz pai das fontes e dos córregos, suportando todos os detritos e garantindo a economia dos continentes a caminho do mar. Por se ocultarem no subsolo, as raízes sustentam as árvores, que são a fartura do mundo. Por esconder-se solitária sob o chão, a rocha alimenta a beleza do vale. Humilha-te, engrandecendo a vida que te cerca, e a vida te exaltará. Paz e luz a todos.